A palavra de Deus nos informa que 40 dias depois da ressurreição de Cristo, Nosso Senhor ascendeu aos céus. Esse episódio não está registrado nas Escrituras à toa. Muitas vezes, quando criança, eu imaginava que era apenas uma espécie de desfecho, de despedida. Mas mesmo nesse episódio registrado, Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Mesmo nele, nós temos lições e lições preciosas. Fique comigo e esse é o assunto da nossa conversa nos próximos minutos. Estou hoje na Ponta do Cururu, em Alter do Chão, Santarém, estado do Pará, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Atos, no capítulo 1, nós começamos lendo os primeiros versículos com a seguinte formação, versos 1 e 2. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Na verdade, o Evangelho de Lucas é escrito, e o livro de Atos também, como uma espécie de continuação. E Lucas diz, eu segui a narrativa até o momento em que Jesus foi elevado aos céus. Na verdade, isso está registrado em Lucas capítulo 24, dos versos 50 a 53. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lucas encerra o primeiro tratado, o primeiro livro, o seu evangelho, com esse episódio. E agora a história será retomada a partir desse episódio. Particularmente, eu não creio que ele é apenas um divisor da narrativa, do evangelho de Lucas para o livro de Atos. Em Marcos, no capítulo 16, nós lemos nos versos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Todos esses registros têm um propósito. Não apenas nos comunicar aquilo que aconteceu, mas por meio dessa comunicação nos ensinar verdades. Comunicar juntamente com os fatos princípios. Princípios que devem ser assimilados para que na nossa vida prática sejam reproduzidos. E é a respeito disso que eu quero falar. No verso 3 de Atos 1, Lucas continua a narrativa e diz, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? No verso 7 lemos, Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Eu quero tomar esses versículos e a partir deles chamar a sua atenção para princípios importantes no que diz respeito à ascensão de Cristo. Em primeiro lugar, eu e você precisamos reconhecer que esse episódio, ele tem não apenas o destaque do que Jesus fez antes de ser assunto aos céus, a maneira como isso aconteceu, mas tão logo ele ascende aos céus, nós também vemos que os anjos apareceram para dar uma notícia. Qual a notícia? A notícia diz respeito a uma promessa que Jesus fez reiteradas vezes sobre a sua volta. Eles dizem, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Eu lembro quando era garoto, na época ainda do videocassete, meu pai, ensinando Bíblia, nos dizia, imagine essa cena da ascensão de Cristo, ele sendo elevado ao céu filmado. Agora imagine a fita voltando, passando para trás, o filme meio que sendo rebobinado, e
esse retorno dos céus sendo a mesma reprodução, mas dessa vez inversa do que eles viram, né? Cristo subindo, será ele voltando. Interessante que a Bíblia diz que isso aconteceu, verso 12 de Atos 1 diz, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A Bíblia diz que eles estavam em Betânia, não aquela além do Jordão, mas aquela próxima a Jerusalém, né? Nas cercanias do Monte das Oliveiras. E foi dali que Jesus foi elevado aos céus. Interessante é que nós temos promessas nas Escrituras de que o retorno do Senhor acontecerá justamente nesse lugar. Isso para mim não é coincidência. No livro de Zacarias, no capítulo 14, a Bíblia começa dizendo, eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. A expressão dia do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, aponta para o retorno de Cristo. Ele diz, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Interessante que essas coisas também estão descritas no livro de Apocalipse. Mas o verso 14 diz, naquele dia, qual dia? O dia do Senhor, quando tudo isso acontecer, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Ou seja, se a vinda dele é a reprodução da sua ida, o filme invertido, onde é que Jesus coloca os pés na sua volta, no mesmo lugar onde ele estava quando foi elevado aos céus, no Monte das Oliveiras. O versículo seguinte, o 5, termina dizendo, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos virão com ele. Esse é o relato que nós encontramos no Novo Testamento sobre a vinda de Cristo com os seus santos. Ou seja, aquele momento da ascensão de Cristo aos céus é o anúncio de uma partida temporária, até que tudo se consuma, né, por meio do retorno de Cristo. A obra da redenção terá sua consumação com o retorno de Cristo e nós precisamos viver na expectativa da vinda do Senhor. Agora, antes de Jesus subir, eles estão perguntando, é nesse tempo que o Senhor restaura o reino a Israel? Toda a discussão proposta por eles era discutir tempos ou estações. Interessante a resposta que o Senhor dá a eles. Ele diz, lá em Atos, no capítulo 1, olha, não cabe a vocês discutir o tempo, né, ou as épocas que o Pai fixou em sua própria autoridade. Jesus estava dizendo o seguinte, não preocupe ainda com o estabelecimento pleno do reino na sua dimensão física. Não preocupe com detalhes da minha volta. E as pessoas querem discutir muito a cronologia dos eventos finais. Ele diz, basicamente, vocês têm que focar em uma coisa. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. A ênfase da ascensão de Cristo, além da promessa da sua vinda, que devemos aguardar, diz respeito à missão que recebemos de proclamar o Evangelho. Aliás, nós lemos textos que mostram que essa foi a reação deles, né? Assim que o Senhor foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, a Bíblia diz, tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a seguiram. Eles entenderam, há uma missão que nos foi dada, pregar o Evangelho, né? Ou seja, preparar o mundo para o retorno de Cristo. E eles não apenas compreenderam isso, como eles obedeceram à missão. Eu tenho visto muita gente criticar essa expectativa que cultivamos da vinda do Senhor baseada na instrução bíblica, como se isso fosse desculpa para não trabalhar. Na verdade, uma igreja que entende a promessa da vinda do Senhor é chamada a trabalhar. O mesmo Paulo que dizia, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, também dizia, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Quem entende a importância não só de esperar, mas de apressar a vinda do dia de Deus trabalhando, ele corresponde com a comissão da pregação do Evangelho que nos foi dada. Mas em terceiro e último lugar, a Bíblia também enfatiza, né, no Evangelho de Marcos nós vemos que Jesus foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, esse momento em que ele é elevado, a Bíblia mostra que ele se senta à direita de Deus até que volte, e essa informação também precisa ser entendida. Porque em Efésios, no capítulo 2, nós vemos no versículo 6 que a Bíblia diz que juntamente com ele, com Cristo, Deus nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais
em Cristo Jesus. Nós precisamos entender a nossa posição, né, em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que ele se assentou à direita de Deus, e a Bíblia diz que ele fez tudo em nosso lugar como nosso substituto e representante, isso significa exatamente o que anunciamos no batismo, né? Quando batizamos alguém e o mergulhamos na água, estamos testemunhando essa pessoa morreu e foi sepultada com Cristo. Quando a tiramos da água, estamos testemunhando ela ressuscitou com Cristo para andar em novidade de vida. Mas a identificação não é apenas com a morte, sepultamento e ressurreição. Quando a Bíblia diz que Cristo assentou-se à direita de Deus, nós também nos assentamos com Ele. Isso fala de uma posição que temos nele. Essa posição precisa ser entendida por todo cristão, né? Muitas vezes eu vejo alguns crentes orando e eles parecem um mendigo estendendo o chapéu, suplicando uma esmola. Eles não têm o entendimento do lugar, né, da posição que eles têm diante de Deus. Não só do amor que Deus lhes tem, das promessas que Deus lhes fez sobre a oração, mas o livro de Hebreus diz que pelo sangue de Jesus nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Não dando ordens, porque Ele é Senhor, nós somos seus servos, mas entendendo a posição nele, aquilo que Ele mesmo, por sua vontade, determinou. Isso fala de como vamos cooperar com Deus para estabelecer seu reino na terra, expressar sua autoridade, mas também fala de um lugar de comunhão, fala de representar e expressar a sua autoridade. E quando entendemos esse combo todo, precisamos nos regozijar com o fato de que quando Cristo subiu, Ele estava dizendo, eu vou preparar-vos lugar, mas se eu for, eu não apenas vou preparar, eu voltarei para buscá-los, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Precisamos olhar para a subida, a ascensão de Cristo, como uma partida temporária, que nos concede uma missão e uma responsabilidade, gerando em nós a expectativa do seu retorno. Porque no dia do seu retorno, teremos o desfecho desse grandioso plano de redenção e da missão que nos foi dada. E para isso, eu e você temos a responsabilidade não apenas de vigiar, mas de trabalhar, de cooperar com o Senhor, para que a missão seja executada, para que o maior número possível de pessoas seja alcançado e o propósito e a vontade de Deus sejam estabelecidas. E quando o seu plano se completar, eu creio, né, nós não apenas celebraremos, não apenas desfrutaremos, mas entenderemos de forma completa tudo aquilo que Ele fez.